Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 21 de outubro de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será Compartilhando a Missão de Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 13, versos 34 e 35, que diz: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Eu gostaria de convidá-lo para orar comigo, para pedir ao mesmo Espírito que esteve revelando verdades tão preciosas a João, para que ele também nos ilumine, para entendermos aquilo que ele tem para nós. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, porque ela é uma luz a iluminar o nosso caminho. Mas sabemos que sem a presença do Espírito Santo conosco, não seremos capazes de entender as verdades profundas que tens para nós. Então, por favor, envia-o a nós para que, através da sua iluminação, compreendamos aquilo que ele revelou de forma tão bonita para o apóstolo João. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos sobre o amor, na perspectiva bíblica e ao mesmo tempo oriental, a visão a respeito do amor, que era a visão contemporânea na época do apóstolo João, pelo menos ali em Israel, o amor, ele é mais uma decisão do que um sentimento. No hemisfério ou no Ocidente, nós às vezes temos a tendência de pensar que o amor é um sentimento. Se eu não tenho sentimentos, então o amor foi embora. Diferentemente desta visão, biblicamente falando, o amor é uma decisão, e o amor ele pode ser medido na perspectiva de atitudes de amor. Por isso, quando a Bíblia menciona que Deus é amor, a Bíblia está transmitindo a ideia de que Deus age porque ele ama. E Cristo Jesus vai agora trazer essa mesma ideia, essa mesma noção para o relacionamento dos discípulos em relação ao próximo. Ele vai dizer, olha, as pessoas terão a oportunidade de saber que vocês realmente me amam quando esse amor que vocês devotam a mim for devotado também de uns para com os outros, quando vocês amarem-se uns aos outros como eu também vos amei. A base para o amor que Deus espera que seja, de alguma forma, compartilhado por aqueles que estão seguindo a Cristo Jesus, é o mesmo tipo de amor que foi demonstrado por Cristo. O mais interessante é que quando você vai olhar para a Bíblia, você percebe Cristo Jesus demonstrando amor o tempo todo. Como? Dedicando tempo, dedicando os seus recursos, dedicando seus talentos, dedicando principalmente o seu tempo. A prioridade de Cristo Jesus no contexto do seu ministério aqui na Terra era o ser humano. Então ele vinha, ele andou no nosso meio, ele caminhou conosco, ele agiu de uma maneira tremenda. Por quê? Porque ele é amor. É lógico que eu ficaria muito mais tranquilo se ele estabelecesse como amor aquilo que nós vemos uns nos outros. Mas a base para o tipo de amor que Deus espera que nós, de alguma forma, demonstremos uns pelos outros é o amor de Cristo Jesus. Então a gente olha para Cristo, vê como ele amou, e somos incentivados a amar do mesmo jeito. Cristo Jesus não amou apenas aqueles que mereciam. Ele amou a todos. Por isso deu a própria vida para resgatar a todos aqueles que quiserem. É claro que ele também respeitou as decisões que os seres humanos tomaram. Aqueles que o rejeitaram, ele respeitou a sua decisão, mesmo que fosse difícil para os discípulos. Você se lembra, por exemplo, de quando Cristo Jesus chegou numa vila de samaritanos e os samaritanos não quiseram recebê-lo. Tiago e João queriam pedir fogo do céu para consumir aqueles samaritanos. E Jesus simplesmente disse a eles, meus amigos, deixem as coisas como estão. Vamos simplesmente seguir para uma outra vila. Eles tomaram uma decisão, uma postura, mas não significa que a decisão deles não possa ser modificada daqui a algum tempo. Então, vamos seguir para o próximo vilarejo. O que a Bíblia nos mostra é que esse amor de Jesus é um amor que respeita, inclusive, o livre-arbítrio, o direito de escolha.
Quando olhamos para a história do Abrão, que a gente já estudou na semana passada, começamos a estudar na semana passada, nós vimos que Abrão ele foi motivado por um amor a Deus, um amor tremendo, que fez com que ele saísse da cidade de Ur dos Caldeus e fosse peregrinar no meio da terra de Canaã. Ele teve que passar por um processo para entender o que Deus realmente esperava dele. Até que finalmente ele entendeu que ele precisava canalizar o amor de Deus que estava no seu coração também para aqueles que estavam à sua volta. Era difícil amar aqueles cananeus, era difícil amar aquele povo que era um povo ruim, um povo mau. Mas nós vamos percebendo que conforme Abrão foi andando com Deus, o amor de Cristo o constrangia, o amor de Cristo o motivava. E quando chegamos ao capítulo 18, quando ele recebe uma visita pessoal de ninguém menos do que da segunda pessoa da Trindade Divina, e nós sabemos disso principalmente por aquilo que Ellen White vai mencionar no livro Patriarcas e Profetas, na página 108. Ela diz assim: Abrão tinha visto em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, e nem imaginava que entre eles estava alguém que ele poderia adorar sem pecar. Ela está falando aqui, obviamente, daquele que depois da encarnação passou a ser chamado Jesus Cristo, lá da cidade de Nazaré. O que Abrão, quando recebe esses viajantes, imagine, ele vivia em tendas, estava lá naquela região dos Carvalhais de Manre, que era um dos seus aliados, provavelmente um dos príncipes cananeus que haviam também se convertido ao Deus de Israel por influência do próprio Abrão. Mas agora, em meio a todo o diálogo, eles comeram juntos, o Senhor Deus, segunda pessoa da Trindade Divina, faz um sinal, e os 2 homens que com ele estavam, que eram 2 anjos, descem da região montanhosa, muito próxima de onde hoje se encontra a região de Hebron, descem para o vale do Jordão, e enquanto estão descendo, o Senhor vai conversar com Abrão e vai dizer: eu não poderia esconder de você aquilo que eu tenho que fazer, ou aquilo que eu quero fazer. Essas mesmas palavras acabaram sendo depois imortalizadas pelo próprio profeta Amós, lá no capítulo 3, verso 7, quando ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Abraão estava prestes a receber da parte do Senhor uma revelação daquilo que Deus estava para fazer. E no diálogo que vai se seguir, Deus vai mencionar a Abrão que aqueles anjos estavam descendo até Sodoma para levar destruição à cidade. Fogo cairia do céu e consumiria as cidades das campinas. Não apenas a cidade de Sodoma e Gomorra, mas as cidades da campina. Abrão fica profundamente triste com aquela situação, e agora nós percebemos que, enquanto ele estava caminhando com Deus, o amor de Cristo o constrangia. Lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele chega na terra de Canaã e vê os cananeus, ele vai tentando se afastar cada vez mais dos cananeus até chegar na região menos povoada, próximo já da fronteira com o Egito, e ele vai entrar no Egito tentando escapar dos cananeus, que era um povo mau. Mas agora, quando Deus vai falar com Abrão a respeito das cidades das campinas, sediadas por Sodoma e Gomorra, gente má que vivia ali. Pior até do que aqueles entre os quais Abrão vivia. Gente realmente que vai ser descrita no capítulo 18 como pessoas egoístas, avarentas, imorais, pessoas extremamente violentas. Abrão agora vai interceder por essas pessoas diante de Deus. Abrão agora parece que finalmente havia entendido que a base sobre a qual o Senhor Deus gostaria de trabalhar com o ser humano é a base do amor. O mesmo amor que Abrão devotava ao Senhor Deus, Deus queria que ele devotasse também ao seu próximo. E agora, pela primeira vez na história de Abrão, nós o vemos numa perspectiva de intercessão por gente que não merece. Se há uma coisa que nós podemos afirmar com certeza é que aqueles cananeus não mereciam absolutamente nenhum tipo de comprometimento da parte de Deus. Mas ainda assim, Abrão é visto como alguém que vai interceder por eles. O que havia acontecido? O amor de Deus o constrangia, o amor de Deus o motivava.
E esse amor agora era derramado em forma de intercessão pelas pessoas que estavam à sua volta. A maior evidência, segundo aquilo que o próprio João mencionou, de que nós realmente amamos a Deus é quando esse amor ele é demonstrado ao longo para as pessoas, ao longo da nossa vida, para as pessoas que estão no nosso entorno. Há um parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos que diz: ao longo do capítulo 18, 3 grandes qualidades espirituais de Abraão são reveladas: a sua hospitalidade, o seu amor e a sua oração. Qualidades que fazem parte da vida de missão que todas as pessoas devem ter. Nessa semana teremos a oportunidade de poder entender isso. Antes de poder ainda encerrar aqui as minhas considerações, eu gostaria de fazer uma oração especial, pedindo a Deus para que Ele pudesse aplicar na nossa vida os conceitos daquilo que nós estudamos hoje. Que Ele nos ajude a amar as pessoas com as quais entraremos em contato e, ao mesmo tempo, para que Ele veja aquilo que são os pedidos que vão no nosso coração. Eu o desafio a orar comigo nesse momento. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tua palavra nos apresenta um alto ideal a ser vivido, o ideal do amor. Te pedimos que o Senhor nos ajude a amar aqueles que estão à nossa volta, mesmo aqueles que não merecem. Afinal de contas, recebemos o amor da Tua parte sem merecermos. Nos ajude a fazermos com que esse amor que está no nosso coração por Ti, que seja também traduzido em atitudes, em ações, para com aqueles que estão à nossa volta. Colocamos também os pedidos dos meus amigos, dos meus irmãos, que nesse momento oram comigo, diante do Senhor, pedindo que o Senhor intervenha. Muitos são os pedidos que têm sido enviados para o nosso canal, ouça-os também e responda de acordo com a Tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?